Vamos falar aqui hoje sobre a situação das ações do Banco do Brasil. Se a gente for olhar aí para os últimos 6 meses, as ações já despencaram mais de 30%, sendo que só nesse último mês a gente já teve uma queda de 12%. E diante de toda essa situação, tem pessoas aí que estão desesperadas, pensando em vender o papel, e tem outras pessoas que também estão desesperadas, só que para comprar, né? Estão vendo uma oportunidade muito boa aí e talvez não volte tão cedo. Então nesse vídeo aqui eu vou te fazer uma análise imparcial. Eu já tenho uma opinião formada que você vai saber qual é no final do vídeo, mas eu não vou deixar ela influenciar aqui. A gente vai falar tanto de pontos negativos quanto pontos positivos. A gente vai fazer considerações qualitativas, quantitativas, vai olhar para dados fundamentalistas do Banco do Brasil e a gente também vai fazer uma rápida comparação com outras empresas desse mesmo setor, né? Outros bancos aí, Itaú, Santander e Bradesco. E é claro que isso aqui vai ser uma análise muito simplificada, não leve em consideração investir, vender, que seja só com base nesse vídeo. Use ele como um pontapé inicial para você começar a formar a sua opinião, continue estudando e vendo a opinião de outras pessoas também. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu não quero que você dê um gostei, eu não quero que você se inscreva, eu quero que você assista o vídeo e se eu te trouxer algum conteúdo honesto, que te agregue de verdade, aí sim eu quero que você considere deixar o gostei, se inscrever no canal e tudo isso aí que me ajuda. E se você já for inscrito, você já sabe que o vídeo vai ser bom, então conto com você aqui embaixo no gostei para me dar aquela moral. Então sempre que a gente está querendo começar a fazer uma análise de uma ação, é muito bacana que a gente dê uma olhada no mercado como um todo. O que ele está sentindo? Está sentindo que é uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda, uma oportunidade para você ficar parado? Então se a gente olhar as principais casas de análise aqui, começando com a Ágora, que é a corretora do Bradesco, antes era de comprar as ações do Banco do Brasil, eles eram totalmente a favor, só que agora eles diminuíram o preço-alvo dessa ação e colocaram esse ativo no grupo de risco. A casa de análise da Genial fez um negócio parecido, abaixaram o preço-alvo da ação e não estão recomendando comprar esse ativo. Só que se a gente for olhar agora para a XP Investimentos, eles não só estão com um posicionamento de compra, como eles também estão falando aqui que o valuation está muito atrativo, e além disso, focou muito nos múltiplos que estão muito baixos, e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo também, a gente vai abrir e conversar sobre eles. Então o posicionamento da XP foi muito fundamentalista, pensando realmente no longo prazo e na saúde da empresa como um todo. E olhando para o BTG Pactual, eles também acham que a gente ainda está num momento bom para comprar e se expor aos possíveis ganhos aí do Banco do Brasil. Então já deve ter dado para entender, né, que de uma forma geral o mercado está bem dividido e as pessoas estão refletindo justamente isso, né? Tem muita gente que não sabe o que fazer por conta disso. Não tem uma unanimidade com relação ao que fazer. Se a gente entrar então a fundo nos pontos negativos do Banco do Brasil, atualmente a gente precisa falar aqui sobre o lucro líquido do primeiro trimestre de 2025. Estou usando o site Fundamentos para dar uma olhada nesse gráfico. E se a gente for olhar o primeiro trimestre desse ano, a gente claramente vê que teve uma queda brusca, principalmente se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano de 2024. E é muito importante que você entenda por que a gente não está fazendo uma comparação com o último trimestre de 2024. Por que a gente está pegando o primeiro desse ano de 2024 para comparar com o primeiro de 2025, justamente para a gente excluir questões de sazonalidade. Os bancos, assim como outros setores, eles têm um pouco dessa exposição, e se a gente quiser uma comparação mais assertiva, é muito importante que a gente pegue os mesmos trimestres de diferentes anos. Então, de forma geral, esse resultado não é bom, óbvio, é expressivo, mas também não é o fim do mundo, né? O banco, principalmente por culpa dos seus outros indicadores, ele ainda se mostra relativamente saudável e possivelmente ele vai continuar com boas projeções, né? E o maior pânico mesmo do mercado, né, que está fazendo com que essas ações despenquem, é a questão da inadimplência no setor do agronegócio. Se você não sabe, o Banco do Brasil ele é muito exposto no agronegócio, ele tem um foco muito grande nesse mercado, que é muito forte no Brasil também, mas ultimamente esse setor tem andado muito devagar. E o Banco do Brasil está registrando uma inadimplência de 3,04% nesse setor, e talvez você pense, pô, mas 3% não é tanto assim, né? Se eu for parar para pensar, são 3 pessoas dentro de 100. Por que isso aí é tão preocupante? Por que o mercado está tão preocupado com isso? Porque o que acontece na prática com o banco não é que eles vão emprestar R$ 1 para cada R$ 1 que eles têm em caixa. Eles, na verdade, estão escalando isso aí de uma forma muito grande. Eles, a cada R$ 1 que tem em caixa, eles estão emprestando 5, 6, alguns 9 ou até mais, dependendo da situação. Então, naturalmente, esses 3% de inadimplência, quando a gente está falando de banco, eles acabam tendo um peso muito maior em cima da empresa. E o que isso vai resultar? Vai fazer com que o Banco do Brasil tenha que provisionar mais dinheiro, então ele vai ter que aumentar o caixa dele para ter um pouco mais de segurança, visto que a inadimplência está crescendo. E uma outra consequência é que ele não vai conseguir emprestar tanto dinheiro quanto ele estava emprestando, né, por culpa disso também. E essa é basicamente a principal forma com que o banco faz dinheiro. E uma outra coisa que complicou muito o setor do agronegócio e o próprio Banco do Brasil, né, foi essa questão das novas tarifas do Trump, de 50%. Tem basicamente uma lista de produtos brasileiros aí que vão ser tarifados. Dentre eles, a gente tem aí carne, café, soja e vários outros que o próprio Banco do Brasil tem na carteira dele. Então a pressão em cima dessa empresa acaba aumentando
aumentando também. E se a gente for levar em consideração aí que o Banco do Brasil é uma empresa estatal, já existem outros riscos atrelados que inclusive fazem muitas pessoas não quererem investir, que é principalmente a exposição política que essas empresas acabam tendo. E não é que o Lula consiga simplesmente fazer o que ele quiser dentro do Banco do Brasil, não é isso. Mas basicamente o presidente da República vai indicar quem vai estar no controle dessas empresas, né? Quem vai estar liderando e direcionando para onde essa empresa vai estar indo. E não necessariamente vai ser a pessoa mais tecnicamente preparada para um cargo desse, né? É muito fácil que um presidente da República consiga indicar alguém do seu interesse, ou para ajudar alguém, ou para facilitar algum processo que ele queira implementar. E não é que isso tenha acontecido na prática, né? Se a gente, na verdade, for olhar para o Banco do Brasil nos últimos anos, a gente vê que ele tem tido uma boa gestão, mas só o fato de ter essa possibilidade, de ter esse direcionamento político, já afasta muita gente e realmente coloca um risco em cima da empresa. E tem muita gente que não está procurando investir na empresa que vai te trazer mais rentabilidade, tem muita gente que só quer investir no que vai deixar ela tranquila, sossegada, vai fazer com que ela durma de cabeça tranquila toda noite. E para terminar aqui de massacrar o Banco do Brasil, né, a gente só tá dando porrada, vamos falar aqui do último ponto, que é o fato da taxa de juros estar muito alta. A gente aí com o Selic a 15%, isso para banco é muito ruim. Na verdade, uma Selic alta que nem a gente está tendo hoje é zero ideal para um banco, né? Muita gente acha que o banco vai se dar muito bem nessas situações porque ele vai lucrar muito, vai conseguir cobrar juros muito altos de todo mundo, mas na verdade é que poucas pessoas vão estar dispostas a pegar empréstimos com o banco, e dessas poucas que acabam tendo coragem, muitas acabam se tornando inadimplentes, né? Elas não conseguem pagar essa dívida que eles têm e começam a endividar em cima do banco. Mas se a gente até pegar um gancho com essa questão da taxa Selic e já começar a entrar em pontos positivos, o mercado já está começando a ver que talvez esse ciclo de taxa Selic alta esteja chegando no fim. Já tem várias gestoras, inclusive, fazendo algumas análises e fazendo projeções de que talvez no início do ano que vem a gente já comece a ver uma taxa Selic caindo. A própria Rio Bravo, vou deixar aqui na tela um gráfico para você ver, já está projetando exatamente isso, né? A gente se mantendo em 15% de Selic por alguns meses, mas logo depois começando a iniciar aí uma descida para números menores. E um outro ponto positivo, né, talvez justamente por ela ser uma estatal, é que o Banco do Brasil não pode quebrar, ele não vai falir. Se o Banco do Brasil, por algum motivo, começar a chegar próximo de uma situação dessa, o que não está nem perto de acontecer, cara, o governo vai parar tudo e vai focar em colocar dinheiro ali para não deixar essa empresa falir. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. E além disso, o Banco do Brasil é uma empresa centenária. Você deve se lembrar aí de ter estudado no colégio que o Banco do Brasil ele foi criado lá na época de Dom João VI. Ele já viu de crise o que ele já passou e está vivo até hoje, inclusive com bons resultados. Traz uma prova realista para a gente de que essa empresa muito dificilmente vai quebrar. Parecido com a analogia aí do ouro e do Bitcoin. Já foi uma empresa validada, digamos assim, pelo tempo. E assim como a própria XP indicou, os próprios indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil estão muito bons. Vamos começar dando uma olhada aqui neles. Eu estou aqui no site da Status Invest, se você não conhece também é muito bom para você checar esse tipo de coisa. Pô, o Banco do Brasil pagando um dividend yield de 12,65%. Isso significa que se você investir R$100 em Banco do Brasil, dentro de um ano você vai ter de volta aí 12,65. Um PL, um preço sobre lucro de 4,38, significa que o mercado está disposto a pagar por 4,3 vezes o lucro que essa empresa está gerando. E quanto menor esse número, mais barato significa que essa empresa está, né? Significa que vai levar, por exemplo, 4 anos para você conseguir recuperar esse seu dinheiro investido através de lucros. Um P sobre VP de 0,59, que para mim isso aqui é muito interessante. E o que isso aqui significa para você na prática? Significa que um Banco do Brasil que tem um valor patrimonial aí, por exemplo, de 100 milhões de reais, se você quiser montar um Banco do Brasil do zero vai te custar 100 milhões, ele está te vendendo por 59 milhões. Tem um desconto aí de 41 milhões. Então você, além de ter um desconto de 40% para levar essa empresa, você ainda ganha de brinde simplesmente o nome do Banco do Brasil, as operações que ele tem em andamento e tudo mais. E tanto o PL quanto o P sobre VP, quanto mais baixo eles estão, mais indica que a empresa está mal precificada. E pra gente que quer investir, isso significa que pode ser uma boa oportunidade para entrar, visto que o preço está abaixo do que ela realmente vale. E é importante mencionar que normalmente para as empresas estatais, esse P sobre VP ele já naturalmente não é muito grande. Você não vai ver um P sobre VP para o Banco do Brasil de, sei lá, 1,5, 1,6. Justamente pelo aquele ponto que eu te falei, só pela empresa ser uma estatal, já existe um pé atrás do mercado ali com relação ao que essa empresa pode levar. Um P sobre VP de 0,59 é sim muito baixo, você pode comparar aí com os pares desse mesmo setor. Eu não necessariamente acho que um Banco do Brasil deveria ter um P sobre VP de 1, que seria ser vendido pelo preço que ela realmente vale, mas visto que tem esse risco, né, de ser uma estatal, deveria ser próximo a esse valor, não muito longe que nem a gente está vendo hoje. E se a gente pegar o Itaú, por exemplo, aqui para fazer uma comparação rápida, né, o Itaú aí que, digamos assim, a queridinha aí dos bancos entre os investidores, porque é uma empresa que tem dado muito e muito resultado nos últimos anos, a gente vê que ele está com um dividend yield de 7,32%, um pouco mais abaixo do que o Banco do Brasil, um PL
muito mais alto. A gente está falando aí de 9 anos para você ter um retorno do seu investimento a partir desses lucros. E o P sobre VP está extremamente alto, né? A gente está falando aí de 1,92. Então a empresa, se ela vale 100 milhões de reais, ela está sendo vendida para você a 192 milhões, que é basicamente pagar o dobro pelo que ela vale em valor patrimonial. E um negócio que é muito curioso é que se a gente fazer uma projeção aqui, uma simulação dos últimos 20 anos, se você pegar R$ 1.000 e investir todos os meses até hoje em Banco do Brasil e Itaú, você vai ver que o seu ganho em Banco do Brasil vai ser muito maior. E não é porque o Banco do Brasil é uma empresa melhor que o Itaú, ou enfim, que ele tem resultados melhores que o Itaú. Não é isso. É justamente porque o Banco do Brasil ele tem uma característica que o Itaú não tem, que é ser uma empresa muito volátil. Você vai ver oscilações muito fortes em cima de Banco do Brasil, só que isso no longo prazo vai significar que vão existir melhores janelas de investimento para você fazer essa aplicação. E aí, com mais oportunidades de investimento, você vai conseguir se expor a mais rentabilidade também no longo prazo. Enquanto que Itaú já é uma empresa que tem resultados um pouco mais constantes e para o longo prazo pode acabar sendo uma empresa melhor para você investir se você não é uma pessoa que está colocando disciplinadamente dinheiro todos os meses, olhando para os indicadores, né? Se você está querendo só investir uma vez ou outra e deixar pro longo prazo, pode fazer um pouco mais de sentido. E vamos lá, qual a minha opinião diante disso tudo? Cara, eu honestamente tô comprado. Eu já investi 2 vezes em Banco do Brasil, inclusive, nesse curto espaço de tempo aí de 2 meses. Se eu não me engano, eu comprei a primeira vez a R$ 21,90 e a segunda vez a R$ 19,90. E eu tô de olho aberto para outras oportunidades também. Eu sei que tem muitos pontos negativos, só que eu preciso aumentar minha exposição em renda variável e eu tô vendo essa ação como uma bela oportunidade para isso. E de jeito nenhum eu tô fazendo uma indicação aqui, tá? Para você comprar ou para você vender, enfim, eu tô realmente só expondo a minha opinião, eu tô fazendo esse investimento com o meu próprio risco. E estou expondo aqui para vocês que eu estou aberto, inclusive, a investir mais dinheiro caso esse preço venha a cair mais. Eu acho que a situação ainda é muito turbulenta, eu acho que ainda vão ter coisas que vão fazer com que esse preço continue caindo, para ser sincero, mas no longo prazo, se a gente for olhar o crescimento patrimonial do Banco do Brasil, a gente vê que tem vindo de uma crescente muito forte, cara, desde 2016 crescendo com muita força. Ah, mas em janeiro de 2025 já caiu. Sim, mas não necessariamente porque teve uma queda significa que a gente não vai continuar subindo, que as coisas não podem se ajustar. A gente viu uma queda também no último trimestre de 2021 e não foi isso que parou o Banco do Brasil. É claro que os motivos importam, mas eu não acho que é o suficiente para o Banco do Brasil se dar mal. E um outro fato que pesa muito para mim é justamente ele ser uma estatal que não pode quebrar e ele ser uma empresa centenária, né? Já passou por muita coisa, já foi comprovado aí pelo tempo de que é uma empresa que cresce e é uma empresa que sempre tem um papel muito importante no Brasil. Hoje, principalmente no agronegócio, e a gente sabe que o Brasil é muito conhecido por isso também. Apesar de não estar muito bom nesse momento, apesar de estar fraco, eu acredito que no longo prazo, com uma redução da taxa de juros, as coisas vão ficar melhores e a gente vai ver uma valorização desse ativo. Claro que isso pode não se concretizar, mas eu tô me arriscando e eu tô compartilhando aqui com vocês. Bom, eu espero honestamente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você consiga dar um pontapé inicial aí para montar a sua própria opinião e pensar no que fazer com o seu próprio dinheiro. Se esse vídeo te ajudou, considera deixar um gostei aqui, se inscrever no canal, você vai me ajudar demais, eu vou ficar muito agradecido. A gente tem crescido bastante nos últimos dias, tem bastante gente nova aqui no canal, eu queria agradecer de coração a todos vocês. E vocês sabem que qualquer dúvida, comentário, sugestão, curiosidade, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu leio comentários de todo mundo e sempre que tiver uma pergunta eu vou estar respondendo. Eu vou deixar aqui um videozinho que pode ser interessante para você e fazer uma diferença aí na sua jornada, beleza? Forte abraço e tamo junto!